Olá, seja bem-vindo à TV Dinheiro, direto dos estúdios da B3 em São Paulo. Eu sou Rodrigo Caetano e está começando mais um Dinheiro e Sustentabilidade. Existe atualmente uma grande demanda por investimentos verdes. Falando em números, calcula-se que 7 trilhões de dólares em ativos financeiros serão descarbonizados nos próximos 5 anos. Trata-se de uma grande oportunidade para empresas brasileiras de todos os setores. Agora, como saber se sua empresa ou investimento se enquadra na categoria verde? Como fazer com que o seu projeto seja elegível para conquistar uma parte desse dinheiro? É sobre isso que vamos conversar com Sônia Favaretto, diretora de sustentabilidade da B3. Olá, Sônia. Tudo bom? Tudo bom. Converso também com Tomás Carmona, superintendente de sustentabilidade da Sul América. Olá, Tomás. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem. E com Juliana Lopes, diretora na América Latina do CDP. Tudo, Juliana? Tudo bem, Rodrigo. Tudo bom? Bom, eu acho que a gente poderia começar a nossa conversa falando do desafio que as bolsas de valores estão tendo diante dessa demanda dos investidores. São grandes investidores que querem realmente, estão em busca de mais sustentabilidade nos seus investimentos. Como é que as bolsas de valores estão lidando no mundo inteiro com essa demanda? Então, Rodrigo, esse é um bom problema, né? A gente quer que cada vez mais os investidores nos procurem, venham às bolsas, buscando informações, buscando parâmetros para investir. Então, essa, de fato, esse é o melhor cenário que a gente busca. As bolsas, elas têm iniciativas locais e iniciativas mundiais, né? Então, eu destacaria aqui duas que buscam aí desenvolver essa indústria no mundo todo, que é uma por meio da ONU, né? Existe uma iniciativa mundial chamada Sustainable Stock Exchanges, que inclusive a B3 é uma signatária fundadora. Isso foi em 2012 na Rio+20, um movimento bem importante de bolsas ali, que busca então levar para todas as bolsas as práticas que as mais avançadas, como é o nosso caso, têm, né? Isso no âmbito de ONU. E existe no âmbito da Federação Mundial de Bolsas a mesma lógica, inclusive elas trabalham muito em parceria. Então isso no âmbito mundial. E aí, cada bolsa, dependendo da sua realidade local, faz parcerias, eu acho que a gente vai conversar sobre isso aqui, e tenta desenvolver as melhores iniciativas para suas empresas e para os seus investidores, né? Tem muito trabalho bom pela frente. Aqui no Brasil também a B3 já começou a se alinhar nessa tendência. Na verdade, a gente tem, é muito histórica essa agenda para a B3, né? A B3 foi a primeira bolsa do mundo a ser signatária do Pacto Global da ONU, né? A gente também foi a quarta bolsa do mundo a ter um índice de sustentabilidade, da mesma forma a primeira de mercados emergentes a ser signatária dos princípios para o investimento responsável. Então, assim, dito não por nós, mas a Bolsa Brasileira e a Bolsa de Joanesburgo são as tendências, são as referências mundiais nessa temática. Então, a gente puxa bastante essa agenda. Então, sim, a gente tem índices, a gente trabalha na lógica de novos mercados, muito na agenda de transparência. Então, essa é uma agenda que as bolsas têm como prioritária, que é estimular suas empresas listadas a dar informação, a publicar informações sociais e ambientais, justamente para o investidor ter mais argumento e ter mais base para tomar decisão de investimento. Então, sim, a nossa bolsa faz muita coisa e precisa fazer mais sempre, mas tem uma agenda bem robusta. Legal. Tomás, a Sul América também já entrou nessa onda, né? Como investidor, né? E como empresa também na área de seguros, né? Como é que é a política de sustentabilidade de vocês nessa área de investimentos? A gente estabeleceu uma política em 2015 para a nossa área de investimentos, para a Sul América Investimentos, e desde então, pela política, a gente vem fazendo o processo de integração dos aspectos ambientais, sociais de governança, tanto na ótica do risco, da avaliação de risco, quanto pela ótica também de olhar oportunidades de mercado, né? E é um processo que vai aculturando a companhia. A gente tem, como Sul América, não só como investimentos, mas seguros. Você tem todo um processo de aculturamento da companhia com relação aos temas de sustentabilidade. Esse processo começou em 2009. A Investimentos se tornou signatária dos princípios para o investimento responsável em 2009 também. E foi muito esse caminho, né, de se assumir compromissos institucionais, de se estabelecer uma agenda e de ir preparando do ponto de vista da governança da companhia, da cultura da companhia. Então a gente vem nessa trajetória já, o marco é 2009 de início,
E a área de investimentos, acho que agora ela começa também a botar em prática de fato a política, porque o mercado como um todo também vem se organizando melhor e sinalizando as tendências, né, podem se concretizar com mais velocidade, essa discussão de títulos verdes. Então, assim, a gente tem procurado estar bastante antenado, entender como é que as áreas comerciais estão enxergando, as áreas de produto estão enxergando, né, os analistas também, o quanto eles estão se preparando para isso. Então, é todo um trabalho por todas as direções da organização para ela estar pronta para esses novos mercados. A gente conversava um pouquinho antes, vocês estão tentando fazer isso muito internamente também, né? Para até não depender tanto de consultorias externas, então criar isso uma cultura dentro da empresa, né? Algum apoio consultivo sempre é necessário para você aportar rápido algum conhecimento, mas eu vejo que tem gestores que estão indo por um caminho de ter um especialista na área de investimentos, que entende muito de aspectos ambientais e sociais para poder aportar e ter um apoio consultivo. Isso acelera, obviamente, mas se você perde, se essa pessoa muda, né, esse especialista, por exemplo, às vezes você perde muito do conhecimento. O que no nosso caso nós estamos tentando fazer é trabalhar com todos os profissionais para que eles vão incorporando esse processo. Isso vai se tornando a cultura da organização. Aí, independentemente de movimentações, você mantém, é mais demorado, mas talvez seja um pouco mais sustentável, né, no médio e longo prazo. A palavra é essa, sustentabilidade. Juliano, o CDP, nesse processo, vem sendo um dos grandes incentivadores, até como a Sônia aqui falou, de você abrir essa pegada de carbono das empresas, né? Como é que funciona o trabalho do CDP? Perfeito. Bom, o CDP representa esse movimento de investidores institucionais, demandando maior transparência em relação a aspectos ambientais. Então, quando o CDP surgiu nos anos 2000, havia o desejo de integrar essas questões no centro das estratégias de negócio. Então, os fundadores do CDP buscaram esses investidores institucionais, propondo que eles olhassem para os riscos ambientais das suas carteiras. Mas naquela época não havia informação disponível, foi essa a resposta dos investidores. Então o CDP se encarregou de coletar essas informações em nome desses investidores. Então hoje são 800 investidores institucionais que movimentam 100 trilhões em ativos financeiros, que solicitam essa informação às empresas investidas por meio do CDP. Então esse é um exemplo notório de como os investidores estão, pouco a pouco, incorporando esses aspectos ambientais às suas análises e decisões de investimento. E a gente também tem outra frente de trabalho muito importante, em que as empresas mesmas, como clientes, solicitam informação aos seus fornecedores. Então, a gente tem hoje 100 corporações que são membros do CDP no programa Supply Chain, engajando os seus fornecedores, toda a sua cadeia de valor na gestão de riscos ambientais. Com isso, o CDP trabalha com as principais forças do mercado para tornar o disclosure uma norma para se fazer negócios, né? Isso que é uma coisa interessante, que a gente está falando aqui de números que são absolutamente astronômicos. Quer dizer, o CDP, ele representa 100 trilhões de dólares, trilhões mesmo, em ativos. Exatamente, sim. Quer dizer, isso é um sinal de que nós não estamos falando de um nicho, de alguma coisa. Estamos falando de uma coisa que vai se tornar um padrão. Exatamente. A gente observa essa tendência de os investimentos com critério ASG, ambiental, social e de governança, se tornando mainstream, ou seja, se tornando prática de mercado. E como bem trouxe o Tomás, uma tendência mais recente na agenda de investimento responsável é que essa questão integre as práticas da organização e não seja somente uma área ou um analista dedicado a questões ambientais, sociais de governança, mas sim trazer isso para o centro da estratégia de negócio e permear todas as decisões de investimento. Legal. Agora, já tem, a própria Sônia aqui já comentou, o Brasil, a B3, é uma pioneira nessa questão. Mas o que tem de ferramentas para os investidores já que estejam querendo descarbonizar os seus portfólios? O que a Bolsa já oferece para esses investidores?
Então, quando a gente fala da agenda da transparência, por exemplo, o Índice de Sustentabilidade Empresarial, o ISE, todas as empresas que compõem essa carteira, uma carteira que anualmente a gente escolhe, né, ela vigora por um ano, todas as respostas dessas companhias são públicas. As respostas ao questionário, né? Porque para você compor o índice, você tem que responder um questionário e mandar documentos comprobatórios. Então, esse já é um banco de dados valiosíssimo para o investidor, e a gente tem depoimentos dos investidores que, quando uma empresa está no ISE, ele já pula uma etapa de avaliação, ou ele olha com outros olhos, exatamente palavras dos investidores, né? Então, por exemplo, essa é uma ferramenta de transparência muito importante no âmbito do ISE, né? Fora isso, a gente desenvolveu por 4 anos, e hoje o próprio regulador, que é a CVM, já pede às companhias, a gente desenvolveu uma iniciativa chamada Relate ou Explique para relatório de sustentabilidade. A lógica, de novo, da transparência. Então, a gente perguntava às companhias, e aí todas as companhias listadas, se elas publicavam esse tipo de informação ambiental, social e de governança, por meio de um relatório ou dentro do seu próprio relatório, e se ela não o fizesse, que explicasse. Então, os investidores também tiveram à disposição por 4 anos esse banco de dados das companhias, e hoje é um critério do regulador. A CVM pergunta diretamente se as companhias publicam ou não essa informação. Então, isso também tem um movimento interessante do voluntário para o mandatório, né? Então, isso do ponto de vista da transparência. A gente tem o próprio índice de sustentabilidade, a gente tem o índice de carbono eficiente, que aí é específico nas questões de emissões de gás de efeito estufa, índices de governança. Então, índices são importantes, né, porque são referências teóricas para o investidor. Então, mas não só o índice, a gente também tem produtos. Então, o próprio ISE e o carbono eficiente tem os ETFs, que são fundos negociados em bolsa. Então, se o investidor quiser comprar diretamente as companhias que integram um ou outro índice, ele investe diretamente no ETF, né? Entendi. E claro que a gente está olhando sempre muito de perto a oportunidade de novos mercados, né? Os novos mercados dependem de uma macro situação, né? Quer dizer, a gente está falando aí de acordos globais, a gente está falando aí de discussões em âmbito de ONU, que a gente precisa que avancem para se criar mercado, mas a gente trabalha muito também atento a esta questão, né? Legal. Tomás, do ponto de vista, pensando no mercado geral, o mercado de seguros é um dos grandes investidores do mundo, né, no geral. Quer dizer, essa é uma tendência que você sente que o mercado inteiro está caminhando nesse sentido, e também quer dizer, essa demanda consegue ser atendida? Há investimentos sustentáveis para fazer, ou tem mais capital do que projetos para se investir? Seguros tem uma característica bem interessante, porque ele tem um triplo papel. Seguros gerencia risco, compra risco e investe, né? Então, por ele ter esse triplo papel, ele tem uma influência muito grande na agenda de sustentabilidade. Os princípios para a sustentabilidade dos seguros, eles de certa forma organizam um pouco esse caminhar, né, do triplo papel da área de seguros. Do ponto de vista de investimento, a gente já vê lá fora, principalmente, as grandes seguradoras direcionando investimentos ou para fundos temáticos, ou criando os seus próprios produtos, né, participando de índices, coisas desse tipo. Eu acho que aqui no Brasil a gente ainda está um passo atrás, apesar da gente já ter a participação em índice, mas do ponto de vista do direcionamento do investimento, por exemplo, uma grande parte do recurso da seguradora, que é a reserva técnica, ela vai para a mão do gestor para que ele faça os investimentos, mas ela tem diversas restrições de investimento também. Pela questão de regulação, de proteção mesmo, né? Porque a seguradora ela tem que honrar quando ela precisa pagar o sinistro, né? Então ela não pode botar essa reserva técnica num investimento de alto risco ou médio risco, né? Ela tem que colocar naquele investimento mais conservador possível. De certa forma, isso ainda não é o melhor ambiente para você discutir novos produtos. Novos produtos, por serem novos, em muitos casos ainda tem um grau de risco maior, né? Então a gente precisa experimentar, começar pequeno, e também olhar muito para os bancos, né? No nosso caso, nós somos independentes de banco, né? Tem seguradoras que são ligadas a bancos. As assets dos bancos, normalmente elas vão na frente, né? Por característica, o seguro ele é conservador, né? Ele espera alguns movimentos e aí ele vai nesses movimentos. É uma característica do setor de seguros. Então,
A gente olha muito lá os movimentos relacionados à FEBRABAN, por exemplo, né? A regulação, obviamente, a regulação também induz, então a gente tem que estar sempre, né, pegando esse caminho e, de certa forma, sendo um seguidor. É difícil você ver uma asset de uma seguradora aí na frente, né? Ela é mais conservadora mesmo. Quer dizer, se as seguradoras já estão fazendo isso, significa que o mercado já está virando um investimento conservador. A sustentabilidade já está começando a virar um investimento seguro. Aqui acho que as seguradoras elas estão se colocando que elas vão ajudar a promover esse mercado. De fato, já fazer os grandes investimentos, eu acho que ainda tem um tempo, mas participar da discussão, né, entender como é que esse mercado está se formando e de alguma forma se posicionar, isso sim. Legal. Então, Juliana, nesse sentido é interessante o trabalho do CDP, também porque pega muitas empresas e faz uma análise dessas empresas, né? Você diria que as empresas que participam são investimentos mais seguros, são mais sólidas? Essa é uma premissa dos investidores, né? Eles, através dos dados que o CDP coloca à disposição, eles fazem a análise desde o ponto de vista de risco, como também novas oportunidades de investimento. Então, citando um exemplo muito simples, eles estão olhando, por exemplo, para os riscos de transição. Quais são os ganhadores e os perdedores numa transição para uma economia de baixo carbono e quais as empresas melhor preparadas. Então, a empresa que tem, por exemplo, estratégias considerando já cenários de precificação de carbono, incorpora voluntariamente as suas emissões, tanto no planejamento estratégico quanto nas decisões de investimento, isso certamente é um fator de maior segurança para o investidor e ele leva essa informação em consideração. E hoje a principal abordagem é justamente de índices de carbono, uma nova geração de índices de carbono que olham para a exposição a risco das carteiras. A gente tem um exemplo muito interessante da CalPERS, que ela, a partir dessa abordagem de pegada de carbono dos portfólios, eles identificaram que 340 empresas do portfólio deles eram responsáveis por 75% das emissões. Então, elas concentravam a maior parte do impacto do portfólio e, portanto, a exposição a risco. Então, eles fizeram uma iniciativa, focaram nas 100 empresas as maiores emissoras e engajaram ativamente, inclusive para o reporte mandatório de emissões dessas empresas. Então, isso ajuda na decisão de investimento. E considerando esse movimento global de descarbonização, o Brasil certamente, como você bem colocou, seria um destino natural pelo potencial, primeiro, de mitigação, considerando as nossas florestas, e também a intensidade, né, da nossa indústria, que é muito mais baixa comparada dos outros BRICS, por exemplo. Existe um estudo, um índice que a PwC publica, e o Brasil é o país com a menor intensidade de carbono por unidade produzida entre os BRICS. Então, isso certamente é uma vantagem comparativa. Legal. Vamos fazer um intervalo de 1 minuto e meio e na volta a gente fala um pouco sobre o Brasil e sobre risco. São dois assuntos bem importantes aqui na nossa conversa. A gente volta daqui a pouquinho. O que importa para a sua semana? Os temas mais relevantes da economia estão no programa Dinheiro na Semana. Estamos ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. Eu sou o Márcio Croin e este é o programa Dinheiro na Semana. Informação. Vamos saber qual é a agenda da semana. Análise. O tema de hoje é o comércio varejista. Debate. Com isso, a gente pode prever que as commodities devem voltar a crescer. Tudo o que você precisa saber para começar a semana bem informado, de maneira rápida e dinâmica. Vamos ao nosso telão, ver quais são os destaques da semana que podem mexer com o seu bolso e os seus negócios. Dinheiro na Semana, todas as segundas-feiras, ao vivo, às 11h30 da manhã. Transmissão pelo Facebook da revista Isto é Dinheiro dos estúdios da B3 em São Paulo. Todo mundo só fala em crise. Está difícil cuidar do seu dinheiro. O dólar subiu. É hora de vender?
Os juros caíram, é hora de resgatar? Juros em baixa mudam tudo na estratégia do seu dinheiro. As aplicações mais seguras, como os fundos de renda fixa e os títulos do Tesouro Direto, passam a render muito menos. Que produtos da Bolsa são os mais adequados? Você pode investir em fundos de ações ou mesmo investir nos ETFs. Os chamados Exchange Traded Funds, ou ETFs, são cotas de fundos negociadas como se fossem ações aqui mesmo no pregão da B3. Estou devendo, é hora de pagar? É um bom momento para você zerar aquela dívida que está negativando o seu nome. As respostas estão no programa Dinheiro Sem Susto. Eu, Cláudio Gradiloni, editor de finanças da Isto é Dinheiro, conto o que é preciso fazer para navegar na crise. Dinheiro Sem Susto, o programa de finanças pessoais que traz dicas valiosas para você. Não perca, diretamente dos estúdios da B3 em São Paulo, toda terça-feira, no portal da Isto é Dinheiro. Ok, estamos de volta com o Dinheiro e Sustentabilidade, falando sobre investimentos verdes. Bom, a gente terminou nossa conversa aqui falando do Brasil, né? Como a Juliana falou, é um atrativo natural de investimentos, né? Sônia, o Brasil tem realmente... Já falamos que a B3 é uma pioneira nesse mercado, né? O Brasil pode também liderar, atrair esses investimentos de uma forma até... Nós estamos falando de 7 trilhões de descarbonização, são 3 PIBs brasileiros, né? Você acha que o Brasil é candidato a receber uma boa parte desse investimento? Eu acho que sem dúvida, né? Eu acho que o capital natural dá uma qualidade ao Brasil intuitiva para isso, né? O que eu acho que tem algumas questões nesse assunto é, primeiro, alguns investimentos, eles já têm as características verdes e a gente não os nomina assim, né? A gente tem que mudar um pouco a forma de pensar. E, inclusive, assim, o apelido, né, o adjetivo de verde, eu acho que ele ajuda para construir uma agenda, mas ele deveria sumir muito rapidamente. O que a gente deveria olhar são investimentos bons, do ponto de vista econômico, ambiental e social. Então, ele não deveria ser verde, ele não deveria ser marrom, mas... Como a agenda está em construção, é necessário. Mas, por exemplo, a gente tem vários investimentos em infraestrutura e coisas que são sustentabilidade, né? Que são investimentos, podem ser considerados verdes. Então, acho que a gente tem um desafio, e não é só Brasil, eu acho que é mundo, de entender do que a gente está falando quando a gente fala desta agenda de sustentabilidade, né? Então, acho que as premissas conceituais, elas são importantes. E a gente vai sempre depender como eu falei antes, quer dizer, de um cenário macro, né? Quer dizer, a gente ainda marcos legais não se tem tanto quanto, né, é desejável, e aí não estou falando de Brasil, estou falando também de mundo. Então, assim, é uma agenda em construção que necessita de um repensar, mas te respondendo, sem dúvida, eu acho que a gente tem potencial bastante para isso e, de novo, né, como o Tomás disse, como é uma agenda nova, a construção requer pensamentos diferentes também. Então, acho que você tem que olhar e tem que buscar uma agenda de inovação, por exemplo, que é fundamental para você poder avançar, né? Entendi. Nesse sentido, Tomás, o que para uma empresa que hoje não está pensando em sustentabilidade, por onde começar? Eu acho que ela tem que entender a relação desse tema da sustentabilidade com o negócio dela. Acho que esse sempre é o começo, é o melhor começo. Se ela conseguir olhar o negócio dela e olhar do ponto de vista do impacto que o negócio dela tem, seja um impacto negativo ou um impacto positivo nas questões ambientais e sociais, ela já começa a entender que papel ela tem para mitigar ou para ter uma oportunidade. E para suportar isso tudo vem a questão da governança, quer dizer, como é que ela vai tomar decisões de avançar nessa agenda. Empresas que estão bem estruturadas na sua governança, é mais fácil. Empresas que ainda precisam se estruturar na sua governança, talvez surjam com mais solidez, porque aí você já estrutura junto, né? Então, às vezes, você tem que colocar esse assunto na governança, ele não está, para quem já está estruturado, ou se você está estruturando a sua governança, como é que você decide a sua estratégia, para quem executa, quem responde e tudo mais, se você já coloca os aspectos AS, né, seria mais, nem tanto o G já está aí,
aí essa coisa já surge no DNA da organização, né? Eu acho que não tem um caminho certo e um caminho errado. Cada organização ela acha o seu caminho, mas tem uns atalhos. Os atalhos esses precisam ser bem entendidos e se eles são incorporados, se há uma genuína acreditação de que o tema é importante, vai gerar um diferencial, vai mitigar um risco, aí sim a agenda anda mais rápido. Nesse sentido, entidades como o CDP ajudam justamente a empresa a começar, talvez, nessa caminhada. Sim, tem um papel indutor e o exercício de relato e vindo a solicitação de um cliente ou de um grupo de investidores, isso ajuda a trazer a discussão para a estratégia de negócio e também dialogar com toda a administração, porque eu acho que, como a Sônia bem colocou, a gente já passou por algumas etapas na discussão de sustentabilidade e agora o grande desafio é essa conexão financeira e integrar uma gestão integrada efetivamente, né? Então, como o pedido para reportar ao CDP vem em nome dessa rede de investidores e também de clientes, isso proporciona, inclusive às áreas de sustentabilidade, que elas tenham acesso às outras áreas da companhia e façam essa reflexão, né? Então, o CDP propõe uma jornada por meio do exercício de reporte, iniciando pela transparência. Então, a gente sempre reforça que o não é uma boa resposta. Então, a empresa dá transparência ao mercado, que ela, por exemplo, não tem determinadas práticas, é um início de um diálogo. E esse processo leva a uma melhoria contínua da gestão, passando aí, uma vez que ela entende onde estão seus gaps, oportunidades de melhora, ela define compromissos, objetivos e metas e caminha em direção ao expertise e também à liderança ambiental. Quer dizer, é melhor você dizer não do que fazer o chamado greenwash, né? Certamente. O mercado não recebe bem esse tipo de coisa. Certamente. Hoje, o mercado, de maneira geral, falando não só investidores, mas também os stakeholders, estão muito bem informados, essas questões hoje são melhor compreendidas, então é importante ter essa transparência e também internamente para a companhia, né? É um aprendizado ela lidar com maturidade em relação a todos os seus issues e comunicar não só o que ela faz de bom, mas também onde é preciso melhorar. Uma coisa interessante, até a Sônia comentou, sustentabilidade é uma palavra que já existe há muito tempo, mas que a tendência é ela ir sumindo, né? Porque isso tudo que a gente está conversando no futuro, acho que o futuro próximo, eu espero, será um padrão, né? Quem não tiver dentro dessas categorias, não verdes, mas de responsabilidade, vai estar fora do mercado. Né? É isso mesmo que vai acontecer? É exatamente isso. Eu vou dar 2 exemplos. A gente comenta muito no meio que é mais ou menos parecido com aquele movimento da qualidade total que aconteceu lá nos anos 90, que foi um boom, né? Isso veio, as áreas, né? As fábricas tinham áreas imensas de qualidade total e que isso foi entrando como um atributo do produto ou do serviço. Se você não tiver aquele item, você não se coloca no mercado, né? Então, eu acho que sustentabilidade é essa lógica e para exemplificar bem em termos de bolsa, né? Quer dizer, um dia a gente não precisa mais ter o ISE. O Ibovespa vai incorporar todos os critérios que hoje o ISE vai no detalhe, que são os sociais e os ambientais, né? Então, hoje a gente tem esses mundos paralelos que acontecem porque a gente está criando uma agenda ainda nova, né? Mas eu acho que a tendência é essa, que a gente realmente tenha um mundo que seja absolutamente natural você olhar não só para o econômico, mas para o social, ambiental e governança. É tarefa para décadas, mas a gente chega lá. O Brasil está um pouco atrasado nesse processo, vocês acham? Não acho, não. Acho que o Brasil ele é exemplo em muitos casos, né? O caso da Bolsa, ele é um grande exemplo. Muitas empresas brasileiras têm muito destaque globalmente em premiações, em reconhecimentos. Então, não acho que o Brasil esteja atrasado. É lógico que o mercado, a maturidade do mercado, no Brasil tem algumas coisas que ainda, né, mercado secundário no Brasil ainda é um mercado muito pequenininho, né, em outros países não é tanto. Então, tem coisas do mercado, da característica do mercado que você não consegue ter a mesma agenda, né, mas
Mas o Brasil, em muitos temas de sustentabilidade, ele é destaque, né? Ele consegue, principalmente eu estou mais relacionado às empresas, né? Eu vejo muitas empresas brasileiras, sim, conseguindo ter uma agenda muito avançada para incorporar a sustentabilidade na sua estratégia e na sua cultura. Uhum. O CDP também enxerga que o Brasil está caminhando... Sim, certamente. Bom, entre as economias emergentes, o Brasil se destacou desde o início. Já no primeiro pedido de informação do CDP em 2003, quando o CDP sequer tinha atividades no país, muitas empresas brasileiras foram proativas e já desde o início responderam a esse pedido de informação dos investidores. Isso, inclusive, deu as condições para que o CDP operasse no país e alavancasse suas atividades aqui. A gente também tem uma boa receptividade das entidades do mercado de capitais. Então, desde o início das atividades do CDP no Brasil, em 2006, a gente conta com o apoio da ABRAP, também mais recentemente da Abrasca, da Ambima. Então, isso revela uma acolhida, né, a esses temas e um entendimento de que sim, é relevante do ponto de vista de negócio. Eu acho que, como a gente falou um pouco, considerando esse novo cenário de oportunidade de investimento, eu acho que a gente poderia capitalizar melhor essa oportunidade. Eu acho que, nesse ponto, a agenda ainda precisa evoluir do ponto de vista de geração de negócios. Acho que a gente avançou muito do ponto de vista de transparência e agora é preciso avançar mais no sentido de integração e inovação dos modelos de negócio para que a gente consiga se beneficiar nesse novo momento da discussão, que é muito mais mainstream. Ah, legal. A gente está um pouco estourado de tempo já, o papo tá bom, então vai muito rápido. Vou pedir, já pegando o gancho aqui, da capitalização desse processo, queria pedir um último comentário de vocês a respeito de como que o Brasil e as empresas, as bolsas, enfim, todos os stakeholders e todos os envolvidos podem capitalizar melhor nessa onda do investimento consciente. Sônia. Eu acho que o primeiro ponto é não olhar como uma onda. Eu entendo a colocação, mas eu acho que o principal é a gente perceber assim, existe uma mudança imperativa de mundo, né? E eu costumo dizer que a gente olha essa mudança, que vem claramente pela pressão das mudanças climáticas, de 3 formas: pelo amor, pela dor ou pela inteligência. Eu vejo assim, ou você vai olhar porque você acredita nessa agenda, né? Seja um CEO, seja um presidente de CA, enfim, que é o amor, ou você vai pela dor, você perdeu recurso financeiro, crise de reputação, seja lá o que for, ou pela inteligência. É um diferencial competitivo, é um novo mercado que está batendo na porta, em alguns lugares a porta já abriu, já entrou, e eu acho que a gente tem que olhar pelo ângulo da inteligência. E aí sim realmente se posicionar e entender que é preciso mudar. Legal. Tomás. Tem vários caminhos ou vários indutores desse mercado. O próprio regulador, ele começa também mercados que são regulados, e esses reguladores começam também a entrar nessa agenda. Um destaque, os princípios para a sustentabilidade no seguro, um dos primeiros reguladores a apoiar foi a SUSEP, né? Uhum. E hoje já existe um fórum de reguladores para discutir sustentabilidade em seguros. Então esse é um caminho que também a autorregulação, né, os bancos buscaram a autorregulação lá para trás já também. E o diferencial competitivo, eu acho que a partir do momento que a empresa entende que isso é um diferencial competitivo, que ela vai conseguir atrair novos clientes ou atingir novos mercados, não vai ficar brigando ali naqueles mercados tradicionais que ela está acostumada, ela pode enxergar isso como um indutor de inovação, como um novo negócio. Acho que tem aí muita coisa para ser feita e muita gente muito bem intencionada e preparada para apoiar essa agenda. Legal. Juliana. Eu acho que o caminho é a inovação do modelo de negócio, porque a gente vê uma série de sinais, até limitadores, impostos, por exemplo, pela questão de recursos naturais mais escassos, mudanças climáticas, entre outras tendências, aumento populacional.
isso afeta diretamente o ambiente de negócios e exige inovação radical. E eu acho que as empresas que conseguirem se antecipar a essas tendências e entenderem de fato quais são as necessidades das pessoas e formas inovadoras de atender essas necessidades, fazendo mais com menos, essas empresas certamente vão se destacar. Legal. Acho que a frase do programa aqui é pelo amor, pela dor ou pela inteligência, né? A agenda está colocada. Muito bom. Isso aí. O resto é os empresários, CEOs, demais executivos escolherem como eles querem fazer. Bom, esse foi mais um Dinheiro e Sustentabilidade. A gente se vê no próximo mês. Obrigado, até a próxima.